Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos diante de Deus, nosso Pai, nos confessar pecadores como somos e nos perguntarmos em que tenho falhado com Deus em relação a mim mesmo, em relação ao outro, onde eu tenho falhado no meu papel com a família, no meu papel com a comunidade, no meu papel no dia a dia, no meu trabalho. Vamos diante de Deus nos confessar pecadores. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas faltas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saul ponderou: não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és só ainda um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja contigo. Em seguida, tomou o seu cajado, escolheu no regato 5 pedras bem lisas e colocou-as no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este, que se vinha aproximando mais e mais, precedido do seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi, desprezou-o, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência, e lhe disse: sou por acaso um cão para vires a mim com um cajado?
E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. E acrescentou: vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos e te abaterei e te cortarei a cabeça e darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou na sua testa e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Ele submete as nações a meus pés. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos. Nas 10 cordas da harpa, louvar-vos. A vós que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam
de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, segunda semana do tempo comum, vamos olhar para o céu e dizer que toda a terra se prostre diante de Deus, para cantar louvores a esse Deus Altíssimo, conforme o Salmo 65 nos sugere no versículo 4. E hoje as leituras vão nos mostrando, a partir do que nós lemos, que a vida cristã é essa constante luta contra as forças do mal, dentro e fora de nós. Somos convidados a confiar totalmente no Senhor, esse Deus Todo-Poderoso, que para nós é refúgio, é libertador, fortaleza e abrigo. E a partir da primeira leitura, em Samuel 17, 32 seguintes, até o versículo 51, pulando aí, quando a gente vai ver Davi, esse jovem, diante do rei Saul, que estava desanimado porque iria perder uma guerra contra os filisteus, porque os filisteus eram uma tropa forte e tinha uma pessoa ali, Golias, que era um homem poderoso, forte, de estatura muito alta e que colocava medo nos inimigos. Isso no tempo antigo era assim. Os homens de estatura alta eram colocados na frente para dar aquela iniciada na guerra, de espada com espada, luta corpo a corpo, e ali tinham que enfrentar um homem alto. E Davi vai se mostrar esse homem corajoso. Vai teimar com Saul e vai na luta. Tomou o cajado, escolheu no regato 5 pedras bem lisas e colocou-as no alforje de pastor, que lhe servia de bolsas para pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Era uma arma muito frágil, olhado até e criticado pelo seu inimigo que viria contra ele. E Golias, vendo a fragilidade do jovem, vai dizer: sou por acaso um cão para vires a mim com um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses e vai acrescentar depois: vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Era uma luta para ele quase certa. E Davi vai responder: tu tens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultastes. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Parecia impossível. Davi era um homem de Deus e vai enfrentar um gigante com espada, lança, com tudo que ele tinha direito ali de se defender, com escudo, e Deus vai estar do lado de quem? De Davi. E nós devemos hoje também pensar nisso, que nossos inimigos muitas vezes se agigantam, tornam-se como Golias contra nossas vidas. Mas temos que ter a coragem do jovem Davi, que com 5 pedrinhas, uma somente arremessou e derrubou o inimigo. Nós temos simbolizados aí as 5 pedrinhas que sempre Nossa Senhora fala nas aparições: jejum, a Eucaristia, a oração, a penitência, que é o sacramento da confissão, e o rosário. O próprio rosário tem essas pedrinhas. Uma pedrinha somente é capaz de derrotar o nosso inimigo. Se nós realmente seguirmos os passos da obediência que Deus quer para nós, nós venceremos o nosso inimigo, que muitas vezes avança contra nós, marcha em nossa direção, e nós devemos ter coragem. Uma coisa é você dizer: eu vou vencer. Outra é você estar nessa luta, como esteve Davi, com um homem gigante, não é fácil. Outro, ali tremeria as pernas, não conseguia nem arremessar a pedra. Mas esse jovem, ele não estava somente com o alforje,
Ele não estava somente com uma pedrinha, ele não estava somente com a força da mão para arremessar a pedra com a funda, que é essa liga que girava para atingir o filisteu na fronte. Era preciso uma outra força, a força divina, a força de Deus, a força que faz cada uma dessas pedrinhas que nós precisamos, a Eucaristia, a oração, o jejum, a penitência, o Santo Rosário. Nós vamos fazer tombar o gigante por terra, seja qual for a luta, seja qual for o adversário que venha contra nossas vidas. Vamos feri-lo, vamos levar ao chão. Isso é necessário, nós termos a certeza, essa fé, esperança e caridade, as três virtudes teologais que nós precisamos para não desanimar diante daquele que vem como um guerreiro contra nós, valente. Vamos fazer não somente ele cair por terra, mas como também toda a sua tropa correr de medo. É assim que nós temos que pensar. O demônio muitas vezes ele vem tentando nos atingir, não é verdade? Com tantos problemas que abate muitas vezes uma família, um pai de família, principalmente os problemas do desemprego, os problemas que tanto vai afligindo, se agigantando cada dia mais na família. Mas Deus é maior do que todo gigante. Ele não vai deixar nenhum pai de família passar fome. Ele não vai deixar nenhuma família se desestruturar por problemas econômicos. Mas o que está acontecendo? As famílias viraram a costa para a Eucaristia. Como vamos enfrentar o inimigo sem uma dessas pedrinhas? A primeira pedrinha, uma dessas, é o suficiente para derrotar o inimigo. A Eucaristia é a maior de todas as orações, é a mais forte. É a primeira que deve ser lançada e já derruba o inimigo, maior que seja. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Deus sim, Deus é o nosso rochedo. E o Evangelho de Marcos 3, 1 a 6. Quando Jesus entrou de novo na sinagoga, havia ali um homem com a mão seca. E Jesus é esse homem misericordioso que, quando enxerga uma pessoa sofrendo, ele se compadece, tem profunda compaixão. E eles sabiam, os chefes e os doutores da lei, aqueles que eram os chefes religiosos, que Jesus era assim, que ele iria na direção daquele homem de mão seca para curá-lo. E Jesus vai dizer então ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Veja que dizer fica aqui no meio não era permitido na religião judaica, porque as pessoas especiais, conhecidas como especiais hoje, como essa pessoa de mão seca, teria que ficar à margem, distante, não no meio. E Jesus vai colocá-lo no meio e vai dizer: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer? E eles nada disseram. Então Jesus olhou ao redor, cheio de ira e tristeza também por causa da dureza dos seus corações, e vai dizer ao homem: estende a mão. Então ele estendeu a mão e a mão ficou curada. E ao invés deles quem? Dos chefes, dos doutores da lei, dos chefes religiosos ficarem alegres com o bem que Deus fizera a um homem, eles saíram com os partidários de Herodes. Veja que Herodes não era um homem religioso, era um homem ruim, perverso. E foi juntamente com os partidários de Herodes que tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Então, nós vamos aqui pensar nessa situação da sinagoga. Jesus, encontrando essa resistência dos adversários, ali também da primeira leitura de Davi enfrentando a resistência de Golias e seus adversários parecendo forte como gigante. Jesus vai em direção ao homem de mão paralisada, preocupado com a questão social. Era necessário reintegrá-lo à sociedade. Jesus se coloca novamente contra a observância religiosa desumana, contra as leis farisaicas, contra as tradições que colocavam e subjugavam o homem e se colocavam mais que o homem. O relato mostra
que não deve haver restrições de tempo e espaço para fazer o bem, mesmo transgredindo certas tradições do seu tempo. Por causa dessa liberdade, os adversários procuram eliminar Jesus. Não conseguem ver os avanços que o Mestre propõe a respeito de certas normas mosaicas. O relato do texto de hoje, mais uma vez, mostra a opção que Jesus fez em vida, em favor dos mais pobres e necessitados. Trazer para o centro quem está à margem da sociedade é reintegrá-lo. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva. E cada dia que a gente rezar, a gente está carimbando um passaporte para a morada no céu, porque é certo que a alma que reza todos os dias receberá uma recompensa, porque a nossa recompensa é justamente em cima da missão que Deus nos confiou. Qual é a nossa missão? Nós nascemos, fomos criados por Deus, e Deus nos colocou para quê? Para encontrá-lo, e só vamos encontrá-lo por meio da oração. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom! A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve, lírio branco da Santíssima Trindade. Rosa brilhante que embeleza o céu. Salve, Santa Mãe de Deus.